As nossas leituras que hoje aqui foram utilizadas e que ouvimos falam de formas diferentes do perdão. O perdão que é tão necessário de ser vivido, de ser sentido, de ser levado a cabo. Todos precisamos de ser perdoados. É verdade que perdoar não é fácil. Não há muitos dias, uma mãe sofrida, já uma senhora com alguma idade, abeirou-se de mim e disse-me: eu já ouvi falar numa palestra, eu já ouvi falar que temos que perdoar, mas eu não posso perdoar. Como é que eu posso perdoar uma filha que me roubou, que me maltratou, que me causou tanto sofrimento? Eu não consigo. Eu não lhe perdoo. Eu não consigo perdoar, eu não lhe vou perdoar. E a senhora estava em desespero, admitindo para ela mesma que não ia perdoar. Ela disse: eu não lhe vou perdoar nunca. Eu só lhe digo: olha, há um ditado que diz: nunca digas nunca. Claro, naquele momento ela estava tão sofrida, eu não ia estar para ali, não é, a falar do Evangelho, que Jesus nos mandou perdoar 70 vezes 7 vezes, a necessidade do perdão, que amar os inimigos realmente já é uma forma de os perdoar, de os entender, os sermos misericordiosos com aqueles que erram e que nos possam ter causado sofrimento, dores, sejam elas quais forem. Eu fiquei triste pensando no sofrimento daquela mãe, porque sentir o que ela sentia por uma filha, e com certeza a filha fazendo à mãe aquilo que ela disse ter-lhe feito. E é nesses momentos que os ensinamentos de Jesus vêm à nossa mente. É aqui que o Evangelho tem um peso incomparável na análise destes acontecimentos, sejam quais forem os factos que leve a estes fins, não é? A este sofrimento. Porque quando, nesta passagem que nós lemos do Evangelho de Mateus, e nós ouvimos que um homem paralítico foi levado à presença de Jesus, esta passagem é relatada por outros evangelistas. Portanto, não é só Mateus que fala nela. E quando diz que aquele homem foi levado por outras pessoas, certamente familiares, à presença de Jesus, logo de princípio Jesus ficou, de certa forma, enternecido com a fé daquela gente, que levaram aquele homem paralítico. Por fazer andar um paralítico, não é fácil. E quem levou o paralítico à presença de Jesus ia confiante de que Jesus poderia pôr aquele homem a andar. Porque ele pôs cegos a ver, surdos a ouvir, mudos a falar, curou tantas doenças que, para quem tem necessidade, não tinha dúvida alguma de que ele poderia também pôr a andar aquele homem. E Jesus, movido também pela força, pela fé daquelas pessoas. Mas não foi só isso. Não podia ser só isso. Porque se fosse apenas isso, haveria aqui uma injustiça. A lei de Deus é justa. Deus, Ele é bom, é justo, é misericordioso. Porque Ele é bom? Precisamente porque tem uma lei de justiça. Ele age com todos da mesma forma. Portanto, Ele tem piedade, é misericordioso com as nossas faltas, com os nossos erros. E, na verdade, Deus perdoa os seus filhos. Não é o perdão que os homens fizeram, vamos entender. O perdão que Deus dá a todos, sem exceção, não é de forma alguma o perdão que a maioria dos homens na Terra ainda pensam ser dado por Deus. Não poderia ser assim. Tem que haver algo acima desse perdão que os homens fizeram. O perdão que os homens fizeram e que muitos ainda pensam dá-lo em nome de Deus.
Na verdade, Jesus, quando disse ao paralítico, os teus pecados são perdoados, o que é que aqueles que estavam a assistir, os fariseus, começaram a pensar? Jesus leu-lhes o pensamento. Todos nós sabemos que os nossos pensamentos são analisados, são conhecidos, porque pelas ondas vibratórias, pelas ondas de energia que emitimos quando pensamos, pode aí ser lido o tipo de pensamento. Logo à partida, vê-se o tipo de pensamento que está a ter, se é um pensamento bom, se é um pensamento mau, se é um pensamento construtivo ou destrutivo, para nós mesmos, para aquele que pensa. Ora, Jesus, como Espírito perfeito, governador da terra, responsável por todos nós, com certeza que ele sabia o que todos estavam a pensar, ele estava a ler os pensamentos deles. E sabia que eram pensamentos negativos, destrutivos, hipócritas. Eles não tinham coragem de falar alto, porque muita gente é assim. Os julgamentos que se fazem logo à partida de qualquer acontecimento, de qualquer algo que se veja, algo que se ouviu. Nós pensamos que é assim e fazemos logo o nosso julgamento. E eles estavam realmente a julgar Jesus, de que ele estava a blasfemar, porque entendiam que ele não podia perdoar pecados. Só Deus, não é o Criador, é que poderia, ou que teria poder para perdoar os pecados. Portanto, Jesus ainda não tinha sido entendido e nem foi até ao final. Não é? Ainda hoje, uma grande parte não entende Jesus, não percebe os seus ensinamentos, não os valoriza, não procura conhecer e pôr em prática. E mesmo muitos daqueles que se dizem conhecer, vejamos a dificuldade que se tem em pôr em prática os ensinamentos de Jesus. Confiando, sabendo que aquilo que ele disse é verdade, o que está nos Evangelhos é a verdade, a pura verdade. E a verdade é importante conhecê-la. Porque quem é que gosta de viver em mentiras? Já chega, não é? De séculos e séculos, de tanta mentira, de tanto engano. Embora ainda tantas e tantas pessoas ainda se movimentem dentro da sua própria vida, ouvindo os ensinamentos que aprenderam da forma que lhe ensinaram e que não se permitem aprender de outra forma. Porque aquela é a correta e não querem, têm medo de pecar. Mas, felizmente, que nós, os que estamos aqui, queremos aprender mais um pouco, lembrar Jesus, não é, nos seus ensinamentos, para ficarmos mais fortes e não termos dúvidas em relação à nossa forma de agir, de viver, para cometermos menos erros. Porque Jesus, no seu Evangelho, dá-nos orientações para tudo na nossa vida. E também podermos entender o que foram considerados milagres. Porque pôr um paralítico a andar é um milagre. Quantas pessoas têm doenças e se curam? Quer dizer, uma pessoa que está em coma e sai do coma, vamos dizer, foi um milagre, não é? Uma pessoa que tem um acidente, que sai do carro ileso e o carro vai para a sucata numa bola, é um milagre. Não é? A gente ouve muito este termo, milagres. Porque quantas vezes no caso de acidentes, acidentes menores, as pessoas saem tão machucadas, tão feridas e às vezes até a morte. Porque é que as situações não são todas iguais? O que é que determina estas diferenças? Há algo que determina, o acaso não existe, nem poderia ser por acaso. Porque então era uma injustiça. Porque é que não estava o acaso junto de todos no bom sentido e às vezes está no mau sentido. Então não existe o acaso. Algo determina todos os acontecimentos, que é essa lei natural. Mas também o merecimento dos intervenientes. Este paralítico que era, e segundo outra passagem, ele nasceu paralítico. Quando Jesus lhe disse, os teus pecados são perdoados,
Porque é que tinha a ver uma coisa com a outra? Porque é que Jesus lhe diz os teus pecados são perdoados? Podia-lhe dizer, olha, queres que eu te cure? Pois, já lhe tinham dito. Então, pronto, eu vou curar-te. Mas não, diz, os teus pecados são perdoados. E como Jesus sabia e sabe o que cada um de nós merece, por isso é que Jesus lhe falou assim. Agora, os que estavam presentes, os fariseus, agarrados às leis mosaicas e desvalorizando, desprezando os ensinamentos de Jesus, entendendo que só Deus, porque seguiam, era Deus, Deus é que deu as leis, Moisés recebeu de Deus e, portanto, só essas é que eram válidas. Tudo o que Jesus dizia, não, era um revolucionário, que vinha contra as leis de Deus e, por isso, não foi aceito, não foi compreendido. E foi tirado, não é, do mapa. Pensaram eles, temos que acabar com este homem porque ele vai revolucionar aqui estas pessoas e qualquer dia não temos mão em ninguém. Enfim, os homens somos assim, ingratos, para além da muita ignorância que cresçava naquele tempo, muito mais do que agora, mas realmente 2000 anos passaram e talvez ainda haja, eu acredito que sim, por coisas que ouvimos, quem desvalorize, quem não acredite bem que as coisas não foram bem assim, Jesus não sei se disse, não disse, porque os homens é que escreveram, não foi Jesus que escreveu. Quando se quer duvidar, tudo serve para pôr de lado aquilo que é importante, tantas vezes nos serve e são chamadas da atenção. Então Jesus, que conhecia aquele homem, quando lhe disse, os teus pecados são perdoados, ele já não disse aquilo por acaso, porque o acaso não existe. Ele aproveitou, porque ele sabia que os pensamentos, acredito que não de todos os presentes, mas da maioria, que iam ser assim. E foi uma forma de Jesus nos deixar a grande lição. Porque, logo de seguida, eles pensavam, não é? Ele blasfema e tal, mas quem é ele para perdoar os pecados? E Jesus disse, o que é mais fácil ou mais difícil? Podemos ver das duas maneiras. É, os teus pecados são perdoados, dizer os teus pecados são perdoados, ou levanta-te e anda. Porque dizer a um paralítico, levanta-te e anda, é complicado. Mas foi isso que Jesus fez. Pois eu te digo, levanta-te e anda, toma da tua enxerga e vai para a tua casa. E o senhor paralítico deixou de ser paralítico, pegou e foi-se embora. E os presentes ficou tudo caladinho, porque não tiveram qualquer tipo de argumentos, porque afinal ele tinha poder muito mais do que aquilo que eles pensavam, não é? Perdoava os pecados e, como tantas curas, também pôs o paralítico a andar. Agora, nós precisamos de analisar isto à luz da verdade, porque Jesus fez factos extraordinários, curas magníficas, grandiosas, fez, considerados os tais milagres. Mas o que é que são os milagres? Para nós, homens, ainda tão pequeninos, não é? Impotentes para as grandes obras, o que é que achamos que são um milagre? Algo que só alguém, só Jesus, com a sua força, com o seu amor, com a sua evolução, poderia fazer. Nós, um homem, nunca conseguiria fazer uma coisa dessas. Algo impossível de alguém realizar. Então, isso é um milagre. Aquilo que os homens são incapazes de realizar, só vindo de Deus, o Todo-Poderoso. E Jesus, com certeza que ele partilha com Deus, porque era um Espírito perfeito, não é verdade? Quando esteve na Terra já era um Espírito perfeito. Então, entendemos que ele poderia fazer isso. Mas então, se Jesus curou um cego, um paralítico, um surdo, um mudo, um leproso, só porque ele tinha poder para o fazer, seria justo? Seria só por isso? Haveria algo mais? Já falámos no merecimento. Ou não será que realmente aquelas pessoas mereciam ser curadas? E porquê é que mereciam ser curadas? São mais do que todos os que estão doentes, que ao longo dos séculos têm as suas doenças, e quantas pessoas morrem com as doenças porque não são curadas? Onde está a diferença? Jesus seria injusto? Nunca poderia ser injusto. Ele veio cumprir a lei.
Ele próprio disse, eu não vim destruir a lei, mas cumpri-la. Então ele não poderia de forma alguma, não é, fazer aquelas curas só porque tinha vontade de curar. Só porque teve pena das pessoas. Só porque achava que, tendo poder, o devia fazer. Não. Jesus cumpria a lei. Porque ele consubstancia-se com o Pai. Quando se diz que Jesus é igual ao Pai, não é igual. Agora, como Jesus atingiu a perfeição em bondade, em justiça, em sabedoria, com certeza que ele partilha com Deus, o Pai Criador, todas essas virtudes. Ele já as tem, conquistou-as pela sua evolução. E ele sabe que na lei de justiça a cada um será dado segundo as suas obras. Que todos têm que pagar até o último centilo. Então Jesus via que o fim das dívidas estava a chegar ao fim. E se aquelas pessoas com aquelas doenças, porque as doenças, nós já sabemos isso, não é? Quem é que não sabe que as doenças são um efeito, são consequências dos nossos atos, das nossas irresponsabilidades, dos erros que vamos cometendo ao longo da nossa vida terrena e, portanto, como somos espíritos reencarnantes, que já estivemos na Terra muitas vidas, então poderemos dizer, ao longo das nossas vidas consecutivas que fomos tendo na Terra, onde fomos errando, falhando, por pensamentos, por atos, palavras, sentimentos diversos, até omissões. Quanto bem poderíamos ter feito e não fizemos. Foi um erro. Cada vez que perdemos, deixamos fugir uma oportunidade de fazer algo de bem, já cometemos um erro. Quantos? Nós nem sabemos quantos. Mas está tudo marcadinho. No livro da vida está tudo ali. Portanto, um dia, quando chegar a hora de analisarmos, já do outro lado da vida, gente, vamos analisar, assim, quero ver as minhas dívidas. Bem, levemos, vamos pedir ali uma cadeirinha para nos sentarmos, porque certamente que o rol das dívidas será muito grande. Dívidas que nem nos passa pela cabeça. E é por isso que na nossa vida, no nosso dia-a-dia, nos vão surgindo, nos vão acontecendo situações diversas que não lembra a ninguém. Mas como é que isto me foi acontecer? De onde é que isto veio? Quem é que se ia lembrar de uma coisa destas? Não nos passaria pela cabeça, mas está lá, não é? No livro da vida está lá gravado e conforme o nosso merecimento as coisas vão surgindo. Mas é evidentemente que o merecimento não é só para a dor, para o sofrimento, para as coisas más, é também para as coisas boas. E a cura de uma doença, de um mal, de um problema, de uma dificuldade, com certeza que é uma coisa boa na nossa vida. E muitas nos têm acontecido e nós às vezes somos ingratos com Deus. Somos. Se calhar não é às vezes, muitas vezes. Porque achamos que Deus nos devia dar tudo. Então, se aquilo correu bem, nem até fomos nós, às vezes achamos que fomos nós, não é? Que temos grandes ideias, que labutámos, trabalhámos, fizemos e conseguimos. De certa forma, nos esquecemos que é da bondade de Deus, a bondade maior, que nos permite chegar esse alento, essa grande ajuda, esse conforto, para que possamos continuar a nossa caminhada, a nossa luta de aperfeiçoamento. Vejam, os primeiros mártires, eles pagaram com a vida. O testemunho deles foi com a vida. Mas agora isto já não é preciso. Isto agora seria muito fácil. Porque a medicina está muito avançada. As leis também, em defesa da vida, também vão sendo cada vez mais, embora ainda haja muitas leis imperfeitas. Mas vai havendo, já há direitos humanos, enfim. A luta maior e o testemunho maior, sabem qual é? A nossa transformação moral. É aquilo que agora é pedido realmente aos seguidores de Jesus, àqueles que acreditam em Jesus, que acreditam na sua mensagem, no seu amor, no seu trabalho, na sua dedicação.
no seu esforço ao longo dos milénios pela nossa humanidade, é realmente esse testemunho difícil que é a nossa transformação moral e espiritual. Quer dizer, teremos realmente que nos modificar. Portanto, não chega a dizer que seguimos Jesus, que acreditamos em Jesus. Não chega. É pouco. Se realmente queremos dar testemunho da nossa crença, da nossa fé, do nosso amor, é a nossa modificação. Com certeza, vivendo a caridade, ajudando o próximo. Ele praticou a caridade, porque aqueles a quem chegava a hora, ele não se fazia esperar. Ele ajudava e curou. Foi um tempo magnífico, rico, quando Jesus esteve na terra. Mas ele continua a curar, a ajudar, porque ele está conosco. Ele não abandonou, só não está em corpo físico, mas está em espírito. Ele tem os seus enviados. E quando a cada um de nós chegar o momento de merecermos, por pequenina que seja, a ajuda, ela não vai falhar. Mas eu gostaria de um grande milagre na minha vida, não é? Coisas pequenitas. Não, um milagre. Algo que resolvesse a minha vida, o meu problema, a cura que eu desejava ter, porque a doença destrói-nos. É muito sofrimento. Eu gostaria. Pode alguém pensar? Quem sabe alguém que nos esteja a ouvir, até no seu leito, em sofrimento, longe. Quem sabe? Não lhe passa pela cabeça, ou já passou tantas vezes. Pois não é impossível. Não poderemos dizer que este ou aquele caso não vai ser resolvido. Que não pode surgir a cura. Pode. Então, porquê é que a maioria das pessoas morrem com doenças? Porque não mereceram ser curadas. A maioria não faz nada para se curar. Em primeiro lugar, aceitar o sofrimento com resignação, com alegria. Esse é um ponto muito importante. A maioria das pessoas, o que é que fazemos com os sofrimentos? Estamos sempre a lastimar, não é? Tanto sofrimento, só a mim é que me acontece, eu que não faço mal a ninguém, não mato uma mosca, não faço isto, não faço aquilo, e a mim tudo. Tanta inveja que me têm, eu que não invejo ninguém. Não é? Ninguém quer saber de mim, estou abandonada, abandonado, enfim, só se pensa nas desgraças, nas misérias. Mas se nós olhamos para o nosso lado, em nosso redor, há tanto sofrimento que é vivido, sentido no silêncio. Mas nem nos damos conta que ali há tanto sofrimento. Alguns com muita resignação. Com certeza que a resignação é uma virtude que teremos que conquistar. Cada um tem que conquistar. Não podemos ir à farmácia comprar, nem ao supermercado, não há em lado nenhum. Então a gente até comprava, mas não há. Teremos que a cultivar em nós. O que é que significa ser resignado? Aceitar a vida como ela é. E se a aceitamos, não nos revoltamos, porque aqueles que não são resignados, quer dizer que não aceitam os desígnios de Deus, não aceitam a sua lei. Não é preciso dizer, eu não a aceito, mas se eu não for resignada com a vida, é o mesmo que dizer, eu não aceito aquilo que me acontece, a vida que eu tenho. Logo aí, sendo um sentimento negativo, a energia que é gerada é negativa. O que é que faz o negativo? Onde houver uma doença, onde houver um problema, onde houver dificuldades, o que é que faz? Aumenta os problemas, aumenta a dificuldade, aumenta a doença. A cura tem que ser pela positiva. Pensamento positivo, gerar energia positiva. Com certeza que tomar os medicamentos também é positivo, seguir as orientações e recomendações do médico também é positivo. Mas
Mas nós, da nossa parte, também temos um grande papel no eliminar a doença. Nós, porque os medicamentos fazem o seu papel. O médico também. Sabem que nos trabalhos que nós temos, mediúnicos, aparecem muitos irmãos em espírito, revoltados, porque não foram curados. E quando lhes falamos num médico espiritual, com certeza, porque eles estão em espírito e precisam de tratamento de ajuda, e há os médicos do plano espiritual, os enfermeiros, aqueles que vêm cuidar do espírito doente, no seu perispírito. Eles não querem, não me curaram, aqui agora é que me vão curar, agora também não preciso. Quando me deviam ter curado, não curaram. Portanto, vejam, ainda o orgulho, a revolta, deviam ficar agradecidos. Ainda bem que vem um médico que me pode curar, que me pode ajudar, porque eu tenho sofrido tanto, mas não. Mas Deus não vai ligar aí, sabe que é um filho sofrido e com certeza que o trabalho vai ser feito. Mas demora muito mais a curar. Então, a pessoa que é positiva, pensamento positivo, a pessoa que é bem disposta, ela sofre muito menos. E os problemas, não quer dizer que não haja problemas, que não tenha doenças. Tem, as coisas surgem porque estão no merecimento de cada um. Não é porque a pessoa é positiva, não é? Uma pessoa otimista, que não vem nenhuma doença, que nunca vai ter nenhum problema. Vão surgir, mas resolvem-se com mais facilidade. E o sofrimento é menor, precisamente porque o ser negativo, o ser pessimista, isto já é uma forma de doença, que aumenta a doença. Nós podemos ter doenças no corpo e doenças no espírito. Muitas curas que Jesus fez. Sabem que muitas curas eram doenças espirituais? Doenças no espírito. Doenças provocadas, muitas delas, por influências de espíritos. Muitas. Assim, então, e Deus permite isto? Então Deus permite que um espírito esteja próximo de mim, ou através do seu pensamento, e me ponha doente. Caramba! Então, mas onde é que Deus está? Deus está a dormir? Não. Isto faz parte do nosso merecimento. Porque quando não merecermos, não vem. Se nós não merecermos qualquer mal-estar, porque vejamos, nós fizemos por isso. Fizemos e fazemos. Fizemos e fazemos. Será que todos seguimos as orientações que nos são dadas, os conselhos, o que vamos ouvindo? Será que seguimos à risca? Que cumprimos? Não fazemos. Ninguém faz. Uns poderão fazer um pouquinho mais, outros menos. Mas ninguém faz na totalidade. Será que algum dia vamos fazer? Vamos. Algum dia vamos conseguir cumprir tudo isso à risca, seguir as normas, cumprir a lei, porque já há quem o faça, nos planos mais evoluídos. Portanto, se uns fazem, então todos poderão fazer. Jesus até disse que todos poderíamos ser deuses. Ele diz para os seus discípulos, todos podereis ser deuses. Como ele também era um Deus. Não Deus como o Pai Criador, mas um Deus Filho de Deus. E que todos poderemos ser. Ele diz, bem, pode ser que alguns cheguem à condição de Deus. Pode ser, alguns de vós. Não. Ele foi convicto. Todos podereis ser Deus e conseguir coisas maiores do que aquelas, ou fazer coisas maiores do que aquelas que eu faço. Pois nunca faremos coisas maiores do que Jesus. Quando chegarmos à condição de espíritos perfeitos, poderemos fazer o que ele faz, mas mais não. Porque a perfeição é uma totalidade. Quando chegar ao máximo, não há mais para além desse máximo. Só Deus, o Criador. Mas Jesus, na sua humildade, para dar força, para nos incentivar, não é, o bem, a nossa mudança,
Vejam o que ele disse, coisas maiores do que ele. Porque, na verdade, ele só tem o Pai, e nós temos o Pai e temo-lo a ele. Será que nós gostaríamos de fazer, assim, coisas grandes, ajudar a curar pessoas que estão doentes, com humildade, com simplicidade, partilhar a nossa energia? Porque isso faz o trabalho que se faz aqui, em que toda a energia que se consiga armazenar, que a espiritualidade consiga recolher de todos nós, não é deixada assim por aí no esquecimento, é levada para pessoas que estão doentes, em hospitais, nas suas casas, bem longe daqui, pela espiritualidade, e vão levar essa energia. Quantas pessoas estão em fase terminal da vida, que falta 1 hora para chegar à meta de partir, de regresso ao mundo espiritual, quer dizer, falta 1 hora para morrer. Vamos assim ser claros para se entender bem. E quantas vezes esta energia vai ajudar aquela pessoa a viver aquela hora que lhe falta, porque o corpo já não dá para aguentar. Mas com a ajuda espiritual que é levada, chega à meta dela. Ou 1 mês, ou 1 ano. Quantas pessoas estão acamadas em sofrimento, tempos e tempos e tempos, que os médicos já despediram há tanto tempo, mas elas estão ali a resistir. Porque, na verdade, estão a ter ajuda. Não é, coitadinhas, estão num sofrimento tão grande, era melhor levá-las, não. Ainda não chegou a hora dos pecados serem perdoados. Porque o pecado só é perdoado com o fim da dívida. Não é agora porque eu vou ao Senhor Padre, não é? Vou lá à confissão, tenho um grande pecado, um crime muito grande, horroroso, eu vou-me confessar e já venho perdoada. Não existe esse perdão. Porque então era muito fácil. E era uma injustiça, então quer dizer, aqueles que se iam confessar tinham tudo perdoado. Antes da confissão, não é? Porque a confissão não existe na terra desde que o homem existe. Coitados, esses aí não tiveram possibilidade de ser perdoados. E depois é só numa determinada religião, nós sabemos. Outras religiões não têm este convênio. Então, como é que é? Deus permite que as coisas sejam assim? Só perdoar aqueles? Não. A lei de Deus é igual para todos, meus irmãos. O perdão, quando chegar a hora de merecer, é para todos. Agora, nós, cada um, poderemos fazer que a hora do perdão chegue mais rápido. Ou tarde, bastante. Dependendo, com certeza, da nossa modificação, do amor que dedicamos ao próximo, na vivência da caridade, na misericórdia. O que é ser misericordioso? É ter compaixão por aqueles que sofrem. É compreender, é tolerar aqueles que erram. Porque se queremos a misericórdia de Deus, nós teremos que ser também com o nosso próximo. Se queremos que Deus nos perdoe, nós também temos que perdoar. Porque se não perdoarmos, não merecemos ser perdoados. Como aquela pobre mãe. Eu nunca a vou perdoar. Como é que a lei vai agir com ela? Ela nunca falhou, todos nós erramos. Portanto, nós oramos o Pai Nosso, não é? E quem ora o Pai Nosso todos os dias, pensemos o que é que nós dizemos. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós, a maioria diz, como nós perdoamos. Mas, na verdade, aqui nós aprendemos a orar de uma forma que é mais correta, sem dúvida nenhuma. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoarmos. Conforme nós vamos perdoando, vamos conseguindo. Não está escrito em lado nenhum que é fácil. Na verdade, Jesus, no Evangelho, não disse que é fácil perdoar. É mais fácil para quem, entendendo a mensagem, compreendendo-a, aceitando que somos pecadores, pessoas que erram, que falhamos,
que, portanto, precisamos da misericórdia e do perdão de Deus. Como é que Deus nos perdoa? Isentando-nos da culpa, da falta, dizendo, pronto, eu vou-te perdoar, faz de conta que tu não cometeste o erro. Não é assim. Eu perdoo-te. E Deus faz assim. Vou-te dar uma oportunidade para tu poderes reparar o erro que cometeste na tua falta. Eu vou-te dar uma oportunidade. Ou 2, ou 3, ou 10, ou 20. Quantas forem necessárias. Não há limite. Porque se na verdade existisse a condenação eterna que os homens urdimos, não é? Então não havia perdão. Aí não havia perdão, porque estávamos castigados por toda a eternidade. E isto foram os homens. No Evangelho não diz que estamos condenados por toda a eternidade. Jesus diz, pedi obtereis, manda-nos pedir. Então, se estivéssemos condenados, adiantava pedir? Não adiantava nada. Se Ele nos manda pedir, se Ele nos convida à transformação, à modificação, é porque este é o caminho. O amor, a caridade. Fora da caridade não há salvação. Então, este é o caminho de conseguirmos, para irmos obtendo cada vez mais essa ajuda, essas premissas divinas, trabalhando o nosso íntimo, no sentido da modificação, da melhoria. E Deus que reconhece, não é, o sacrifício, o esforço, a vontade, o sofrimento, vai nos compensando. Na verdade, nós teremos que fazer algo por nós. Não é, olha, pede lá por mim, vais ao centro, olha, pede lá por mim. As pessoas não vêm, então porquê é que não vêm elas pedir pelos outros? Não é, pede lá por mim. Olha, põe lá a minha situação. Explica lá, vê lá, se podem fazer alguma coisinha. E a pessoa fica a ver a telenovela, vai ao cinema, vai se divertir, fica a beber uns copos, a fumar umas cigarradas, a prejudicar a sua saúde, em vez de vir ajudar-se e a aprender como ajudar os outros. Porque é assim, toda a gente ajuda, mas sem a permissão de Deus ninguém ajuda ninguém. Se não houver merecimento, o que é que adianta? Então é bom que entendamos que para recebermos precisamos de dar. Eu, para merecer ser perdoada, então eu tenho que perdoar. E as pessoas ainda não perceberam bem, a grande maioria das pessoas ainda não perceberam que o perdão é feito e por isso é que Deus não precisa de nos perdoar, se formos a entender bem. Dá-nos oportunidades. Nós é que temos que nos perdoar a nós. Porque, vejamos, a pessoa que ofende, que erra, que magoa, ela vai ter que passar pelo mesmo. Não foi livre do erro que cometeu, não é? Causou sofrimento, vai ter que passar pela mesma dor. Então, adianta perdoá-la, não é? Adianta perdoar a pessoa que erra, ela vai ter que passar pela mesma dor. Então, o perdão não nos livra de passar pela dor. Então, a pessoa, o ofensor, não precisa de ser perdoado. Agora, quem é que deve perdoar? Aquele que foi ofendido. O ofendido é que deve utilizar o perdão. Com certeza direcionado ao ofensor, a quem ofendeu. Porque o perdão é para que aquela pessoa que sofreu, ficou magoada, seja qual for o problema, seja moral, seja a nível material, seja em família, seja pessoa desconhecida, não importa. Sente ofensa, sente mágoa, para não ficar preso a essa dor, criando ressentimentos, liberta-se perdoando. Perdoando está liberto. Eu não quero saber. Eu merecia passar por isto. Precisamos de entender que aquilo que os outros nos façam está no nosso merecimento. Não deviam fazer, não deviam, porque é um erro para eles, não é? É uma falha. Deixemos que Deus
na sua infinita misericórdia, na sua bondade, na sua sabedoria infinita, permita que nos chegue a forma a cada um de resgatar as suas dívidas e que não sejamos nós, no nosso dia-a-dia, instrumentos de provocar a dor nos outros. Porque aí estamos a acumular dor para nós, dívidas para nós. E dessa forma devemos entender o perdão. O perdão é para quem está ofendido, para se libertar da mágoa. Porque o ofensor de nada recebe o perdão. Porque terá que pagar até o último centilo. Então vamos pensar, vamos fazer uma análise se estamos magoados, estamos ofendidos, com algum melindre. A segunda leitura, caminhando com Jesus, falava também os melindres. A gente fica melindrado por coisas tão insignificantes. Será que vale a pena a dor que provoca o melindre? Vamos pôr isto de lado. Procuremos entender a pessoa que errou. No sentido de nos ajudar a resgatar, a pagar uma dívida. Então vejamos, ainda temos que estar agradecidos àqueles que nos causaram sofrimento ou que possam vir a causar-nos, porque nos ajudaram a pagar uma dívida. E as dívidas são para ser saldadas. Nós teremos que vir à Terra tantas vezes quantas as necessárias, até que aqui possamos deixar todas as nossas dívidas. Porque aqui as contraímos, aqui teremos que as saldar. O tempo que vivemos na Terra, que Deus nos permitiu nesta dádiva de amor, e aqui vemos realmente o perdão de Deus de uma forma imensurável, permitindo-nos podermos evoluir, pagar a nossa dívida, ajuda-nos, conforta-nos, dá-nos o envolvimento necessário, desde que nós façamos a nossa parte. Para terminarmos, lembremos as palavras de Jesus. Ajuda-te e os céus te ajudarão. Se nós criarmos vontade, desejos de mudança, nestes tempos de mudança que tanto se fala no nosso mundo, no nosso planeta, tanta transformação, é uma realidade. É o grande testemunho que precisamos dar na nossa convicção, da nossa fé em Jesus, o irmão maior, o nosso mestre, de que queremos reunir-nos num só rebanho, para que o trabalho que Jesus tem tido e continua a ter não seja em vão e que, bem mais rápido, o nosso mundo seja um mundo de paz e de harmonia. Todos podemos colaborar. Então, que Jesus nos ajude a manter em serenidade, nos dê a sua paz e no nosso dia-a-dia nos dê força para irmos lembrando e vivendo os seus ensinamentos. Que o Senhor a todos abençoe.